Bom, eu estou aqui com a advogada Erlane Bacelar, que hoje veio para conversar com a gente sobre direitos e deveres, que começa agora. Olha, as informações que nós temos aqui é que o plano de saúde deve custear cirurgia robótica indicada para o câncer de próstata. Aí a gente convidou a nossa advogada para poder conversar com a gente, bater um papo com a gente e nos dizer como realmente vai acontecer. Até porque, segundo as informações, entrou em vigor agora, dia 1º, como a gente estava aqui sorrindo, não é mentira, tá? É verdade, foi desde o dia 1º de abril. Exatamente. Bom dia, Vanusa. Bom dia. É um prazer estar aqui. Exatamente, como você pontuou, desde o dia 1º de abril, o plano passa a ser obrigado a cobrir cirurgias robóticas. O que na verdade, o sistema atual favorece em termos de cirurgias desse tipo? Então, antes da resolução entrar em vigência, a operadora de plano de saúde não autorizava o procedimento, né? Com a justificativa que esse procedimento não constava no rol da ANS. E o rol da ANS, ele é uma lista de procedimentos, né, que o plano de saúde tem a obrigação de cobrir. Então, se a cirurgia robótica antes não estava, né, nessa lista de procedimentos, o consumidor tinha a dificuldade para ter acesso a essa cirurgia com bastante evidência científica na sua eficácia. Então, antes o consumidor não conseguia acesso, a não ser através particular. Isso. Caríssimo, por sinal. Eles até conseguiam, se entrassem com o processo judicial, mas nem sempre era possível ali a realização. E de uma certa forma, a partir desse momento, né, que a gente percebe que vai poder ser buscado, mas a gente tem que ver o outro lado, né? Porque de uma certa forma, as pessoas encontravam dificuldade a partir do dia 1º, mas a gente tem que ver o lado que não é tão fácil assim. O plano tem obrigação, ele pode ceder sim, ou vai ter que ir para o lado judicial? Então, hoje, né, nós temos essa dificuldade, porque muitos procedimentos eles já constam no rol da ANS, mas mesmo assim, a negativa, o plano de saúde... Existe essa discussão, né, entre usuários e planos. Existe muito, tá? O plano ainda assim nega muito o procedimento, porque como você bem pontuou, é um procedimento muito caro. Mas se o consumidor estiver diante dessa negativa, ele pode sim, e é dever dele, né, buscar aí a realização dessa cirurgia pelo plano. Como é que esse usuário vai poder cobrar desses planos de uma certa forma? Porque nós estamos aqui conversando sobre o assunto, mas muitas pessoas que já sofreram ou muitas pessoas que estão sofrendo nesse exato momento, precisando fazer essa cirurgia, que acaba sendo uma cirurgia provavelmente mais certa, mais rápida, mais eficaz, como é que essa pessoa, de uma certa forma, pode encontrar essa transparência? Porque a gente percebe que não tem essa transparência de comunicação dos planos. Exatamente, não existe, na verdade, né? E assim, o consumidor, a gente sempre gosta de falar, ele precisa buscar o direito. Se ele está diante de uma negativa, ele tem que perguntar ao plano, sim, negou por quê? Porque acontece muito, Vanusa, o plano simplesmente falar ou por uma ligação ou no WhatsApp, não, o plano de saúde não cobre esse procedimento. E o paciente entra em desespero, às vezes faz até um empréstimo para bancar a cirurgia e nem sabe que no fundo ele tem o direito de ter acesso a essa cirurgia. Então a gente sempre orienta, se você está diante de uma negativa do plano de saúde, é sempre o melhor caminho é buscar, né? Será se de fato o meu plano de saúde está correto? Será se eu não tenho o direito, né, a ter acesso a essa cirurgia? Então é sempre questionar. Inclusive ele pode buscar a ANS. Né? Hoje a ANS, através do gov.br, ele consegue registrar uma reclamação e a ANS consegue responder, olha, seu plano de saúde está certo. Ou não, realmente o seu plano de saúde, ele deve sim cobrir essa cirurgia. Fica aí esse alerta e como essas pessoas, os usuários devem buscar, até porque se não tem essa transparência na comunicação, a gente vê um outro lado. Às vezes a gente percebe que até os planos têm dificuldade, doutora, de chamar a atenção e de poder de uma certa forma, ajudar esse usuário até na questão dos próprios exames. Exatamente. Dificultam de uma certa forma, né? Exatamente. E aí você imagina, se para os exames há essa dificuldade para se ter um diagnóstico e o médico poder pedir
essa cirurgia, imagina a cirurgia. Exatamente, porque hoje assim, a sobrecarga, né, do sistema, nem estamos falando aqui do sistema único de saúde, né, é um sistema particular. Então, mesmo sendo um sistema particular, a demanda é enorme, né, então o consumidor, ele sempre tem essa dificuldade de acesso. E como a burocracia é muito grande e às vezes ali envolvida uma certa urgência, o paciente não pode esperar 21 dias, né, para um retorno da operadora, ele se vê desesperado, né, o médico acaba também falando, olha, vamos fazer particular, depois você corre atrás do reembolso. Aí é muito mais complicado, é mais difícil dele conseguir esse reembolso, com certeza. E aí a gente chama atenção, quais seriam as dicas que a doutora poderia passar para essa pessoa? Pronto. Já começou desde o dia 1º, essas pessoas, elas vão poder cobrar desses planos. A partir do momento que ela cobra do plano e o plano nega, quais seriam os passos e como alertar essas pessoas sobre o direito delas? Pronto. O paciente, ele está diante de um relatório médico, né? O médico está ali solicitando a cirurgia, explicando por que o paciente precisa passar por esse procedimento. Com o relatório, o paciente vai até o plano e dá entrada no pedido, né? Geralmente o plano pede 21 dias se o médico não solicitar uma certa urgência. Porque se ele solicitar a urgência na realização, o plano tem até 24 horas para dar um retorno. Mas caso o médico, né, esqueça de colocar essa certa urgência, o plano vai pedir 21 dias, né, para esse retorno. Caso o paciente receba a negativa, né, porque mesmo estando já autorizado, a gente infelizmente tem essa dificuldade, o paciente pode entrar com uma reclamação na INS ou então ele já pode ir direto para o judiciário, né? Fazer ali, pedir, contratar um advogado ou também pode ir para a Defensoria Pública para solicitar o custeio dessa cirurgia pelo plano de saúde. E assim, como é que hoje a gente consegue enxergar que essa regra, de uma certa forma, vai mudar muito a qualidade de vida dessas pessoas, né? Então é algo que as pessoas têm direito e devem cobrar. O que se torna mais difícil é que muitas vezes eles têm uma conversa, uma lábia muito boa e que acaba de uma certa forma fazendo com que muitas pessoas não busquem os seus direitos. E hoje nós estamos aqui para alertar que é um direito que foi adquirido e que você precisa ir buscar. Sim, exatamente. E assim, às vezes a dificuldade também começa ali na sala com o médico. Porque o médico fala, olha, o seu plano de saúde não vai autorizar, então eu não consigo lhe passar um relatório, mas é sempre importante o paciente falar, não, doutor, mesmo que ele negue, eu gostaria, né, que você me passasse aí essa solicitação. Quando a gente chama atenção para esse câncer de próstata, quais são na verdade, os pacientes, clientes que têm o direito de fato? É só se realmente ele tiver o câncer de próstata? Exatamente. A resolução, né, que começou a entrar em vigor agora dia 1º de abril, ela indica apenas para pacientes com câncer de próstata. Mas, né, hoje teve uma atualização na lei dos planos de saúde, que se o paciente ele precisa de um procedimento que não consta no rol da ANS, ainda assim ele pode tentar esse procedimento judicial, porque administrativamente é certeza vinegado. Mas se a gente conseguir demonstrar, se o paciente conseguir demonstrar que ele já passou por todos os tratamentos disponíveis no rol da ANS e não teve sucesso, ele pode sim tentar, né, esse tratamento que é mais eficaz, que tem várias evidências científicas, no judiciário. É interessante a gente falar sobre isso, porque de repente o médico pode até passar a informação de que corre o risco dele realmente ter o câncer, né? Sim. Então, assim, a partir desse momento, se você pode evitar e a cirurgia se faz necessária, nesse momento, judicialmente, vocês podem ajudar. Judicialmente sim, porque pelo plano de saúde, infelizmente, não consegue, mas se tiver um bom relatório médico, exames demonstrando a urgência no procedimento, é possível sim buscar a via judicial. Hoje está mais fácil do que antes, porque já tem essa lei, né? Já é um passo. Para o câncer de próstata, sim, né? Já tem aí um grande avanço, que antes realmente era só via judicial, mas em outros, né, outros diagnósticos, infelizmente, para a cirurgia robótica só judicializando.
Muito bom. Faltou alguma informação que você ainda queira deixar para o público? É sempre, né, como você bem pontuou, a falta de informação. Então, se o paciente ele está na dúvida, né, é sempre buscar seus direitos, registrar uma reclamação na INSS, que é totalmente grátis, muito rápido, ou por telefone, ou direto no gov.br, e buscar se de fato ele tem esse direito ou não. Muito bom, quero agradecer pela sua presença, foi muito bom falar sobre esse assunto e fique à vontade para deixar seu Instagram. Pronto, meu Instagram é @erlane_bassalar, estou sempre lá compartilhando o dia a dia e dúvidas também em relação ao direito à saúde. Muito obrigada, tá? Eu que Direitos agradeço. e deveres, volta na próxima semana.